Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao podcast Medicina Sem Neura. Eu sou a Letícia Rodrigues. E eu sou a Laura Moura. E hoje vamos mergulhar na anatomia do sistema digestivo e respiratório. E para nos ajudar a entender esses tópicos, trouxemos aqui o professor Luciano Nogueira, um especialista em anatomia. Seja bem-vindo, professor. Bem-vindo, professor. Obrigado, meninas. É um prazerzão estar aqui. Obrigado pelo convite, tá? Estamos aqui. Vamos tentar aí responder todas as perguntas e dúvidas que vocês tiverem, né? Bom, nós vamos começar o nosso primeiro segmento de hoje desse podcast e a gente vai começar falando do aparelho digestivo. Professor, o que o senhor tem para falar pra gente? Vamos lá. Sistema digestivo, sistema digestório, grande, muita coisa para falar, né? Vamos entender o básico. Digestão, o que é? Digestão é pegar coisas grandes, transformar em coisas pequenininhas para poder ser absorvido pelo nosso corpo, para ser utilizado. Falar de digestão é falar de nutrientes, acima de qualquer outra coisa é falar dos nutrientes que a gente precisa para poder organizar o nosso corpo. Que nutrientes seriam esses? Proteínas, carboidratos, lipídios, sais minerais, vitaminas. Essas coisas precisam passar por um processo para poder ser absorvido pelo nosso corpo, né? É aí que entra a digestão. Então eu vou pegar coisas grandes como proteínas, vou quebrar em coisas pequenininhas chamadas aminoácidos, vou pegar coisas grandes como carboidratos, transformar em coisas pequenininhas chamadas monossacarídeos, vou pegar lipídio, vou quebrar em coisas pequenininhas, né, como ácidos graxos e álcoois. Essas coisas, quando estão pequenininhas, elas conseguem ser absorvidos lá nas microvilosidades intestinais, certo? Cair na corrente sanguínea e ser distribuída por nossas células. Água, vitamina e sais minerais já são pequenininhas o suficientes para isso, tá? Então elas já entram ali diretamente, já são absorvidas e já caem direto na corrente sanguínea. Aí você vai me perguntar, qual que é a importância disso, professor? Total, né? Se o nosso corpo precisa fazer aí, enzimas, precisa de neurotransmissor, precisa de hormônios, precisa de um monte de coisa para funcionar, precisa construir novas células, a gente tem que ter substrato, a gente tem que ter onde buscar essas coisas para construir. A gente não constrói nada, alguma coisa do nada, né? A gente tem que ter a base para isso, e isso vem da nossa alimentação. E esses nutrientes têm que ter uma forma de chegar até a célula. E a maneira que eu encontro para fazer isso é pegar essas coisas, então, que são grandes, transformar em coisas pequenininhas para poder cair lá na corrente sanguínea para chegar até a célula e a célula conseguir construir aquilo que o nosso corpo precisa. É óbvio que para isso, meninas, a gente precisa de uma estrutura grande, né, de coisas. A gente tem dentro do trato gastrointestinal, começa aqui pela boca, né? A gente vai triturar os alimentos com dente, salivar, todo aquele processo ali. Começa já a quebrar, né, esses alimentos grandes aqui na boca ainda. E vai passar pelo esôfago, vai chegar no estômago, depois passa para o intestino delgado, para o intestino grosso, até o final do trato gastrointestinal. Professor, isso demora? Demora um certo tempo, né? Um alimento às vezes é mais difícil de digerir do que outro, né? A gente precisa aí da ação de várias coisas para poder ajudar isso a ser feito. Quem faz a quebra é a água, num processo que a gente chama de hidrólise, né? Água, lise, quebra pela água. A gente vai quebrar esses macronutrientes, então essas coisas grandes, com a água, com a ajuda das enzimas, que são proteínas, que é aqui fundamental para que a gente entenda esse processo. Quem quebra é a água, mas com a ajuda das enzimas, que são catalisadores biológicos, que vão fazer esse processo, ajudar a água, então, catalisar, ou seja, fazer com que a reação se processe de maneira mais rápida, para acontecer em tempo hábil para a gente sobreviver, né? Se não fossem as enzimas, as reações até ocorreriam, mas muito lentamente, não ia condizer com o estilo de vida que a gente tem, né? Nessas enzimas a gente tem vários tipos de enzimas aí, né? Cada uma para agir num substrato diferente, amilases, proteases, lipases, nucleases, enfim, uma série de enzimas que vão ajudar a água a quebrar todos esses nutrientes que a gente citou para, obviamente, a gente poder absorver lá no finalzinho. A gente tem órgãos que ajudam dentro desse processo, né? A gente vai ter o fígado, com a produção da bile, a gente vai ter o pâncreas, certo? Então,
o próprio estômago, né, que vai produzir ácido clorídrico, outras coisas para ajudar dentro desse processo digestório. Mas se a gente for resumir, né, a ópera, a gente pode imaginar então que basicamente o que a gente faz dentro do processo digestório é pegar a base dos substratos para tudo aquilo que a gente vai precisar para sobreviver, para crescer, para se desenvolver, né? Eu preciso literalmente de energia, de onde eu vou tirar da minha alimentação. Eu preciso de estrutura plástica, como as proteínas, né, para me dar aí novas células, novas estruturas, anticorpos, né, enzimas. Eu preciso de tecido adiposo para um monte de coisa, inclusive para a produção de hormônios. Então, assim, se não é o processo digestório, não chega nutriente. Se não chega nutriente, eu não consigo me desenvolver em nada, absolutamente nada dentro do meu corpo, né? Basicamente isso, então, é o processo digestório dentro do nosso corpo, resumindo, né? Bem assim, uma visão geral mesmo, né, do que seria o processo digestório. Então é isso, meninas. Obrigada, professor. Eu tenho algumas dúvidas. Opa, na hora, aqui, vamos lá. Que alguns dos nossos alunos mandaram. A primeira, quais são os principais hormônios envolvidos na regulação do sistema digestório e qual é o papel desse hormônio? Opa, vamos lá. Como hormônio, o papel é regular, né? E vai regular o quê? Vai regular tudo, tá? Na realidade, quando o alimento chega no estômago, há a produção de um hormônio chamado gastrina, um hormônio super importante, né? Que vai estimular a produção do ácido clorídrico para agir no próprio estômago. Esse ácido clorídrico ajuda muito, né, no processo ali inicial no estômago, que é de misturar os alimentos que eles chegam para formar o que a gente chama de bolo alimentar. Ao contrário de que muitas pessoas pensam, o processo digestório não acontece no estômago, né, somente no estômago. Grande parte do processo digestório acontece, na realidade, na primeira porção do intestino delgado, que é o duodeno. O estômago tem uma função, ele age também dentro do processo digestório, na quebra das proteínas em pedaços menores, chamados de peptonas. Mas a grande função do estômago é organizar esse alimento, deixar ele homogêneo, e o ácido clorídrico aí tem uma ação importante, ativando uma enzima chamada pepsinogênio, transformando em pepsina, que é uma protease que age em cima das proteínas, mas também ajuda a formar esse bolo alimentar, além, obviamente, de ser um antisséptico ali, matar alguns micro-organismos, né, que por ali cheguem. Chegando no duodeno, a gente tem a liberação de outros hormônios, né, que é a secretina, a colicistoquinina, né, a secretina que vai atuar lá no pâncreas para liberar bicarbonato, para mudar o pH, né, para poder as enzimas que agem no duodeno agirem. Nós temos a ação dessa secretina também no estômago, né, para inibir a produção do ácido clorídrico, que agora já não precisa mais. Eu tenho atuação lá no fígado para a produção de bile, enfim, um hormônio extremamente importante, né, a secretina. Nós temos a colicistoquinina, que é ativada principalmente quando chega algum alimento que é mais gorduroso, porque aí ela vai atuar lá na vesícula biliar, né, estimulando a vesícula biliar a liberar a bile, que vai auxiliar, né, ali tanto a água quanto as lipases na quebra dos lipídios, né, já que a bile funciona mais ou menos como um detergente ali, auxiliando essa união da água, da gordura, né, e da enzima, facilitando esse processo. E no final do digestório ali, do duodeno, já quando os alimentos estão no finalzinho da quebra, na forma de aminoácidos, na forma de monossacarídeos, a gente libera um outro hormônio que vai inibir, né, ali o estômago, fazendo com um hormônio inibitório, fazendo com que o estômago pare, por enquanto, ali de mandar mais comida para o duodeno, né, enquanto termina-se o processo digestório. Então, nós temos aí a gastrina, a secretina, a colicistoquinina, a enterogastrona, que é esse hormônio inibitório, que são hormônios que regulam, então, o processo digestório. Precisamos entender, então, que o processo digestório ele é físico, né, como triturar, por exemplo, ali os alimentos, ele é químico, é hormonal, né, tem todo um processo ali dessas coisas todas juntas para poder organizar isso. Como tudo dentro do nosso corpo,
é muito mais complexo do que a gente imagina, né? Pensar nessas coisas todas ao mesmo tempo nem sempre é muito simples, né? Daí a importância de conhecer tanto a parte digestória propriamente dita, da quebra dos alimentos e tudo mais, quanto da parte hormonal, que é o controle, né? Ainda tem uma parte que a gente não vai falar por agora, que é a parte do sistema nervoso, né? Que a gente vai ver posteriormente, que também vai ser muito importante para nós, tá bom? Obrigada. O senhor falando de todo esse sistema, então quando a gente deixa de ingerir algum nutriente, nosso corpo começa a ter algumas deficiências. Né? Perfeito. Falar, como a gente falou, se eu preciso desses nutrientes, que esses nutrientes cheguem ao meu corpo, porque cada um desses nutrientes tem uma função muito bem específica, né, dentro de nós, a má alimentação, tá certo? Vai fazer com que eu tenha falta de nutrientes. E isso diretamente interfere na nossa saúde, né? E é uma coisa que é importante, que a gente às vezes fala muito dos macronutrientes, né? Falta da falta de carboidrato, fala da falta de proteína, da falta mesmo de lipídios, que é uma outra coisa que as pessoas às vezes se confundem, né? A gente fala de lipídio, todo mundo pensa em gordura, nossa, vai fazer mal e tal. E a gente precisa entender que nem sempre é assim, né? O nosso corpo precisa, sim, de gordura em vários aspectos. Há necessidade da gordura no nosso corpo. Então, a falta dela também nos ocasionaria algum déficit, né, de alguma coisa dentro do nosso corpo. Mas também a falta de vitaminas, né, a falta dos sais minerais, são muito importantes para nós. Então, uma alimentação balanceada que contenha isso, né, saladas, né, nozes, também é importante para nós, para a gente poder ter todos os nutrientes, né, todos esses nutrientes que saem ali dos macronutrientes, proteína, carboidrato e lipídio, né, vitaminas, sais minerais, também são extremamente importantes. Faltou ferro, vai dar anemia. Faltou sódio, faltou potássio, né, bomba de sódio e potássio, impulso nervoso, contração muscular, cálcio, né, que faltar, vai acontecer isso com a gente também. Então, faltar algum tipo de nutriente dentro do nosso corpo essencialmente acarretar algum problema. Vamos lembrar que se o meu corpo está sem doença, é o meu corpo que está funcionando como deveria funcionar. E para que isso aconteça, obviamente, eu tenho que ter todo o arsenal à minha disposição, né, das coisas que fazem o meu corpo funcionar como deveria funcionar. Se me falta alguma coisa, uma hora ou outra o corpo vai deixar de funcionar como deveria funcionar, eu estou doente, tudo bem? Então sim, né, a gente precisa ver o alimento como um remédio. Lembrando que remédio é qualquer coisa que possa nos trazer algum benefício, né? E com certeza uma boa nutrição está aí dentro desse processo. Não obstante disso, a gente precisa muito de nutricionista também dentro do hospital, né, para manter muitas das vezes esse parâmetro ali para ajudar, para auxiliar, né, a gente aí dentro da medicina a cuidar melhor desse paciente para que ele se desenvolva de uma maneira melhor. Professor, então agora vamos falar sobre o sistema respiratório. O senhor poderia nos dar uma visão geral sobre esse sistema? Claro, vamos lá. De novo, né, menina? Só lembrando a todo mundo que está assistindo a gente que a gente está fazendo, né, um geralzão a respeito de tudo mesmo. Geral. Tem muito mais coisas, né? Tem pormenores que a gente não está comentando aqui agora, né? A gente só falando aqui no podcast. Vamos lá. Falar do sistema respiratório, a gente já pensa, bom, troca gasosa, né? O que a gente vai obter aqui? É o famoso inspirar e expirar, né? Absorver oxigênio, liberar gás carbônico. Lembrando, né, pessoal, que na realidade a gente respira tudo que entrar, né? E devolve. Né? A gente fala muito em oxigênio e gás carbônico, que é uma forma didática de mostrar isso. Mas vamos lá. Respiração, tem que falar de pulmão, né? Falar de pulmão é importante, temos dois, a gente não sabe, né? E o que vai acontecer ali? Bom, para que serve a respiração afinal? Tem muitas funções. A gente tem aqui nariz, a gente tem faringe, né? O nariz é importante porque, na realidade, dentro do processo respiratório, vai filtrar o ar, vai aquecer o ar. É importante que ele entre, né, mais aquecido para facilitar as trocas gasosas lá nos alvéolos pulmonares. E vamos lembrar, né? Pulmão, brônquios, bronquíolos, alvéolos pulmonares, que é onde acontecem as trocas gasosas. As trocas gasosas, elas são importantes para nós, justamente quando está ali passando o sangue.
é impossível, tá, gente, a gente desconectar aí o sistema circulatório, né? Tanto da parte do sistema digestório que a gente falou, quanto agora na parte do sistema respiratório. É importante a gente lembrar que a parte do sangue é essencial aqui, né? Se era o sangue que passava lá e pegava os nutrientes no sistema digestório, o sangue passa aqui pelo pulmão justamente para deixar lá o gás carbônico e pegar lá o oxigênio. Professor, mas para que precisa disso? Bom, o oxigênio, nós sabemos que ele... Bom, todo mundo pergunta, para que a gente respira? Para ter o oxigênio. Mas para que serve o oxigênio, afinal de contas? O oxigênio é essencial na produção de energia, né? A gente sabe que o oxigênio vai ser levado para a célula, lá na célula ele vai fazer o que a gente chama de respiração celular e vai produzir energia que a gente chama de ATP, né? Adenosina trifosfática. Importante, ciclo de Krebs, todo mundo adora, né? O ciclo de Krebs, todo mundo fica feliz em estudar o ciclo de Krebs. Mas é importantíssimo para nós e, óbvio, precisamos do oxigênio para isso, que a gente obtém dentro do processo de trocas gasosas, tá? E lembrando do ciclo de Krebs, que é importante demais, lembramos que lá um dos subprodutos é o gás carbônico, é o CO2, né? Que vai ser liberado durante esse processo e é justamente esse CO2 no final do processo de respiração celular que vai ser jogado de novo no sangue, né? E o sangue vai levar de novo lá para os pulmões para sofrer hematose, ou seja, deixa lá o produto final do processo de respiração celular, pego mais oxigênio, levo o oxigênio de novo para produzir mais energia e assim por diante. Então é impossível desconectar, né, o processo de trocas gasosas com o processo de respiração celular, tá? Uma coisa está diretamente relacionada à outra e a gente pode até colocar o sistema digestório aqui no meio, né? Se a gente for lembrar, dentro do sistema digestório, quando a gente está comendo lá, né, carboidratos, a gente está produzindo no final glicose, monossacarídeo, que vai cair na circulação, vai ser levado para a célula. E aí a gente pensando só na via glicolítica, né, glicose que vira piruvato, que vira acetil, que vai entrar na mitocôndria para fazer o ciclo de Krebs. Ou seja, as duas coisas estão interrelacionadas. Só que a gente misturou 3 sistemas, né, o sistema digestório, o sistema respiratório e, obviamente, o sistema circulatório. Tá? Que é esse sangue, então, interagindo ali, pegando, levando substâncias aonde for necessário levar, tudo bem? Não tem como a gente desvincular, então, um sistema do outro. A gente estuda eles de maneira separada, mais didática, mas é importante para todo estudante da área da saúde lembrar que a gente precisa vincular, né, esses sistemas uns aos outros, tudo bem? É basicamente isso, a hematose, né, troca gasosa aqui, os nomes e tal, mas basicamente o que o processo respiratório faz é isso. Professor, esse gás carbônico acumulado, ele pode ser prejudicial? Uma boa pergunta. Pode sim. Na realidade, isso pode alterar o pH sanguíneo, tá? Nosso sangue atua num pH que a gente chama pH ótimo. Se esse sangue ficar ácido demais ou básico demais, né, acidose sanguínea ou alcalose sanguínea, isso pode prejudicar o corpo em vários aspectos. Qual então, seria o pH? Em torno de 7 pouquinho, né? Se você aumentando o gás carbônico, ele vai ficar básico, né? Vai ficar acima de 7. Isso vai prejudicar a gente nesse sentido, tá bom? Posso fazer uma perguntinha? Pode, Posso? fica à vontade. Então tá. Bom, professor, quais são os músculos envolvidos na respiração e como é que eles funcionam? Então vamos lá. A gente tem vários músculos envolvidos no processo respiratório. O principal deles é o diafragma, tudo bem? É um músculo importantíssimo, separa a parte digestória da parte respiratória do nosso corpo, né? E a gente tem os músculos intercostais, tá? Como o próprio nome está falando, tá entre as costelas, né? Então, esse movimento de inspiração, respiração está relacionado a esses músculos, tá certo? Tanto ao diafragma quanto aqui aos músculos intercostais. A gente também tem os músculos abdominais, são vários músculos menores que ajudam e auxiliam em algumas ocasiões dentro do processo respiratório. Mas basicamente a gente tem essa parte muscular. E é até interessante você falar disso, né? Que a gente sempre fala de músculo e tal, da importância.
e a gente não percebe, às vezes, que eles estão envolvidos em outros órgãos, né? Relacionado a outras funções, como a função respiratória que você acabou de falar agora. Lembrar que o coração é um músculo, né? Então, os músculos têm muito a ver com a anatomia e a fisiologia do nosso corpo, então, tá certo? Então, se a gente for olhar de uma forma em geral, a gente às vezes nem sempre percebe isso, né? Mas são estudos extremamente importantes para nós. Então, gente, antes de encerrar, temos uma lembrancinha pro senhor, professor. Lembrancinha chegando. Chama, Ô, menino. Pode me chamar mais, tá bom? Tá bom, Sem problema. Olha só, vou mostrar pra passar vontade na galera, pra todo mundo querer vir aí, ó, participar do podcast, hein? Tá bacana, hein? Ó, obrigadão, meninas. Eu que agradeço, Viu? professor. Valeu demais. Obrigada. Agradeço muito aí. Foi um prazer estar aqui com vocês de verdade. Bom, pessoal, infelizmente o nosso tempo tá acabando, mas antes eu gostaria de agradecer ao professor por ter aceitado o nosso convite de vir aqui gravar o nosso primeiro podcast. Muito obrigado, professor, por compartilhar o seu conhecimento conosco. Eu fico muito feliz de vocês terem me convidado aí para o primeiro podcast de vocês. Tenho certeza que vai ser sucesso total aí. Eu sei do engajamento de vocês duas aí, toda a equipe aqui, né, para que isso se torne um sucesso, tá? Estou sempre aí querendo, a gente volta, né, com o maior prazer do mundo, tá? Um beijão aí no coração de todo mundo da medicina. Vocês sabem que vocês moram aqui no coraçãozão, tá bom? Obrigada, professor. E agradecemos também à Central de Comunicação por estar nos ajudando, tanto na gravação quanto na edição desse podcast. E a todos os nossos ouvintes, nosso muito obrigada por nos acompanharem. Se vocês tiverem alguma sugestão ou dúvida para nos enviarem, sintam-se à vontade. É isso, até a próxima. Tchau!